Olha, o Bahia conseguiu um senhor resultado na noite desse domingo contra o Botafogo no Newton Santos. Era um jogo que o Bahia precisava fazer pensando em uma afirmação dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Né? Vinha de bom momento, né? Jogos em casa, em que tinha apresentado resultados bons, com desempenhos também bons. O jogo que fez fora nesse intervalo, né? Eu estou evidentemente tirando o jogo do Inter, foi contra o Vitória, quando o Bahia, apesar de ter corrido um risco muito grande de perder o jogo, também quase venceu e conseguiu uma reação de um 0-2 para um 2-2, com uma performance muito contundente ali no segundo tempo. Então, esse cenário fez com que o Bahia chegasse sob provação para o jogo contra o Botafogo, porque o Bahia vinha de 4 jogos de invencibilidade e o Botafogo de 5 vitórias seguidas. E o Botafogo, diferente do que fez contra o Vitória na Copa do Brasil, colocou todos os seus melhores jogadores para entrar em campo no time titular contra o Bahia. Né? Então foi o melhor Botafogo possível, inclusive muita agressividade na último terço com Luiz Henrique, Jefinho, Savarino e Júnior Santos. Um time que veio para manter a boa fase na Série A e voltar à liderança da Série A. Só que enfrentou um Bahia que também repetiu formação. O Rogério Ceni investiu no terceiro jogo seguido com a mesma escalação, inclusive com Gabriel Xavier e Canu na defesa. E mais uma vez eles funcionaram. O jogo começou com o Bahia tentando propor, né? A formação do Bahia é uma formação de posse de bola. Eu fiquei em dúvida se isso ia funcionar fora de casa, contra um adversário que gosta de agredir também, mas no primeiro tempo eu tive a resposta, funcionou. O Bahia foi ali muito exigido na sua fase defensiva pelo lado esquerdo, o Luciano Juba sofreu um pouco com a marcação quando viu ali a aproximação do Luiz Henrique, do Savarino, algumas chegadas do Marlon Freitas, Botafogo tentando finalizações sem acertar a meta do Marcos Felipe, a maioria delas, mas trazendo uma dificuldade. Mas o Bahia foi aos poucos entendendo a dinâmica do Botafogo e entendendo a sua dinâmica também. Se o lado esquerdo do Bahia tomou calor, olha o lado esquerdo do Botafogo não ficou atrás. O Hugo vai ter pesadelos com o Santiago Arias, com o Everaldo, com o Everton Ribeiro, até com o Caio Alexandre em alguns momentos chegou por ali também. O Bahia carregou muito em cima da defesa do Botafogo no lado esquerdo e aos poucos foi tomando conta da partida. Né, a ponto de criar uma grande chance, né, um cruzamento do Arias para a cabeçada do Everaldo, o John, desculpa, fez uma defesa incrível, o goleiro do Botafogo. Depois, outros momentos em que o Bahia estava ali muito próximo na área, o Arias pegou 2 ou 3 bolas de sobra nas costas do Hugo, e uma delas tentou fazer um cruzamento pro alto, o outro tentou um cruzamento rasteiro para o Everaldo. Na terceira, na reta final do primeiro tempo, ele tentou chutar pro gol. E aí, o Hugo colocou o braço na bola, não vou dizer que ele teve a intenção de botar o braço na bola, mas o que aconteceu? Ele tentou bloquear o chute com o braço longe do corpo. A bola não ia na direção do corpo, foi na direção do braço. O árbitro marcou pênalti. O Everaldo bateu muito bem, né, no alto e fez 1-0 para o Bahia. Um placar que naquele momento era muito adequado para o que estava sendo o jogo. O Bahia se comportou bem, teve mais posse de bola, teve o controle da partida, fez menos faltas. Estava muito à vontade o Bahia, jogando futebol, trocando passes. Talvez precisando de um pouquinho mais de contundência ali na hora de chegar na meta do John, próximo da área. Mas um time que mereceu vencer. No intervalo, as coisas mudaram um pouco. Mas antes eu quero até abrir um parêntese aqui. Comentei antes da bola rolar na Rádio Sociedade que, olhando os dois times, tinha muito equilíbrio em campo. Botafogo muito bem, muito forte, mas no banco de reservas, até pelo que eu vi no Botafogo contra o Vitória, e até pelo que eu sei do banco do Bahia, o Bahia tinha mais opções qualificadas no banco do que o Botafogo. E que isso poderia representar uma vantagem para o Bahia no último terço do tempo de jogo. Porque o Bahia poderia, com as trocas, fazer com que o Botafogo ficasse inferior em campo. Pois bem, começou o segundo tempo, o Bahia não acertou nada. O Bahia parece que desligou, saiu da tomada no intervalo, voltou muito mal. Teve um gol ali anulado do Botafogo, que eu até agora não sei precisar se a linha foi bem traçada, se não foi bem traçada. Eu fiquei em dúvida. Teve um momento que eu achei que estava impedido, outro momento achei que não estava, depois achei que estava de novo, enfim, passaram a linha, anularam o gol do Botafogo, mas foi muito no limite. O Bahia entrou em campo mal e por pouco, com 1 minuto, não tinha tomado empate. Não conseguiu reagir mesmo assim. E aí eu vou abrir um outro parêntese aqui, talvez polêmico. Eu não acho que o Rogério Ceni errou quando ele bota Rezende e Ademir em campo. Por muitas vezes eu vi o Bahia voltar mal no intervalo e o Rogério Ceni não reagir, ou cobrar o Rogério Ceni por isso. Eu concordo que não funcionaram. Mas o Rogério Ceni teve um pensamento lógico. O Rezende, quando entra no lugar do Everton Ribeiro, ele tenta dar uma sustentação defensiva ao Bahia, e ele bota o Ademir no lugar do Everaldo para que o Bahia tenha um escape, uma transição rápida, porque o Botafogo estava pressionando muito. Inclusive o Botafogo trocou, tá? O Hugo saiu no intervalo e entrou o Cuiabano, que é um jogador que veio do Grêmio, que
era jogador de lateral esquerda e no Grêmio começou a ser utilizado como uma beirada pela esquerda. Inclusive deu trabalho ao Bahia pela Copa do Brasil na temporada passada aqui, na Fonte Nova. E o Cuiabano entrou socado lá, elemente falando, no Santiago Arias, pressionando o Santiago Arias, empurrando o Bahia para trás. E dando amplitude, né, ao Botafogo. O Botafogo praticamente não atacou pela esquerda pelo tempo, no segundo tempo mesmo. Abriu a defesa do Bahia. E até o Juba começou a tomar calor, o Santiago Arias também. E o Rogério Ceni tentou reagir a isso. Não funcionou. O Rezende entrou mal, o Ademir sumido, muito preocupado em marcar, e o Bahia desarticulou, porque essa troca também mexeu na posição do Jean Lucas. O Bahia foi mal, tomou empate, né, com erro do Juba, destacar. O Juba acabou errando 2 vezes no mesmo lance. O Marcos Felipe tinha salvado no primeiro. E aí o Bahia tomou empate e parecia que ia tomar a virada. Né? Um momento muito ruim do Bahia ali, até os 25 do segundo tempo, com o Cuiabano, inclusive, finalizando 2 vezes, quase dando o segundo gol ao Botafogo. Mas aí o Rogério Ceni faz outra troca, e aí uma troca também importante. Ele tira o Caio Alexandre e bota o Carlos Depena. Com isso, ele recua o jogador, a Rezende, para a função do Caio Alexandre, e o Carlos Depena passa a fazer uma função mais avançada. O Bahia já deu uma assentada no ímpeto do Botafogo. Enquanto isso, o Botafogo começou a fazer trocas que fizeram o time perder qualidade. Entrou o Hernandes, né? Aí já dá ali uma baixa em relação ao Jefinho. Entrou o Gregory no lugar do Danilo. O Danilo Barbosa tem sido muito mais jogador que o Gregory. O Gregory não é aquele Gregory da época do Bahia. E aí já há uma queda de performance do Botafogo, ao tempo que o Bahia passa a crescer no jogo. E aí o Rogério Ceni pouco depois bota o Biel e o Ratão no lugar de Tassiano e Cauli. Ou seja, ele queria que o Bahia fosse mais agressivo. E foi muito feliz, porque foi um Depena, um passe que muito bem feito, que rasgou a defesa do Botafogo pelo chão, encontrou o Ratão livre, o Ratão muito habilidoso. Inclusive o Ratão, se for observar, ele protege a bola com o lado externo, que ele dá o drible com o lado externo da bola, do pé na bola, para que o goleiro John tivesse o pé do Ratão entre ele e a bola. E assim o John não consegue alcançar a bola, ele dribla o John, faz o segundo gol e o Bahia ganha o jogo com merecimento. Por que merecimento? Porque o segundo tempo do Bahia começou muito mal, mas o Bahia construiu depois uma reação a esse cenário, estabilizou o seu sistema defensivo e quando pensou em agredir, rapidamente teve sucesso com uma tentativa do Biel que foi para fora e depois o Ratão saindo na cara do gol para fazer o 2-1. Então o Bahia mostrou que tem elenco, o Bahia mostrou que tem no momento muita confiança e conseguiu um resultado que dá ao Bahia o melhor início em 5 rodadas da história dos pontos corridos do Bahia, né, com 10 pontos em 15 disputados, a vice-liderança e a possibilidade, quem sabe, no jogo contra o Bragantino no Dia das Mães, no próximo domingo, 6h30 da tarde, na Fonte Nova, alcançar uma liderança que não é na primeira rodada. O Bahia foi líder do campeonato em 2001, quando goleou o São Caetano na primeira rodada por 5-0, contra o Atlético Paranaense em 2017, quando goleou por 6-2, foi líder também após a primeira rodada, mas o Bahia pode ser líder após uma 6ª rodada, o que é muito significativo para um Bahia que quer mudar, né, a sua configuração de participação na Série A. Quer deixar de ser um time coadjuvante para ser, quem sabe, um protagonista, no mínimo, para disputar ali as primeiras posições, a parte de cima da tabela. Então, um resultado excelente do Bahia, que veio ancorado por um desempenho convincente. Não em 90 minutos, mas em 45 muito bons, e depois em 45 em que o time começou mal, mas teve casca para reagir a um cenário difícil e vencer o jogo. Então, parabéns para o Arias, que foi muito bem. A linha defensiva, Gabriel Xavier, Marcos Felipe, o Juba não foi tão bem assim. Acho que jogadores de meio também merecem destaque, o Jean Lucas, o próprio Caio Alexandre, enquanto esteve em campo. Depena, que entrou muito bem. Ratão, que decidiu. O Biel entrou muito bem. Eu acho que vale destacar também a participação do Everaldo enquanto esteve em campo. E vai destacar o Rogério Ceni. No geral, para mim, o Rogério também foi bem. O Rogério escalou bem. E o Rogério, para mim, fez trocas boas. Inclusive, a primeira, que não funcionou, foi uma troca boa, uma troca necessária para aquele momento. Mas é que o Bahia acabou realmente sofrendo muito mesmo com essas trocas. Mas é bom lembrar, o Bahia voltou mal com o mesmo time que tinha ido muito bem no intervalo. Então, a postura do Bahia ruim no segundo tempo não foi um problema de troca do Rogério Ceni. Pode ter sido um problema de gestão de vestiário. Aí é outra coisa, é você pilhar os caras para não perder, né, a atenção. Mas é bom destacar que do outro lado tinha um Arthur Jorge, técnico do Botafogo, que vinha de 5 vitórias seguidas e que também trocou o Botafogo e fez o Botafogo agredir mais o Bahia. Enfim, um grande jogo, um grande resultado. O Bahia tem uma semana para descansar, botar a cabeça no lugar também e quem sabe fazer outro grande jogo contra o Bragantino.